Salve cervejeiros e cervejeiras, estamos aqui na Ópera novamente. Em Araraquara, para falar mais um pouquinho de um assunto muito interessante, né, Marcelo? Que é o malte, né? Tirar a dúvida dos internautas aí que mandaram os e-mails. O pessoal está se inscrevendo, está ganhando os brindes e estão mandando também as perguntas, né? Então hoje vamos falar estilos de malte e moagem do nosso malte aí para saber no processo cervejeiro as suas influências. O malte nada mais é do que um cereal, né, que passou por um processo de malteação, ou seja, uma transformação. Isso é um assunto que a gente fala bastante no nosso curso, né? No curso de produção de cerveja. Nada mais é do que você germinar esse cereal, né, permitir que ele germine e você parar esse processo, ou seja, o grão ele gerou uma série de enzimas que depois da moagem na cervejaria, a gente vai utilizar isso em solução para converter o amido em açúcar simples, né? Que é um nutriente aí mais importante, vamos falar assim, para o fermento sobreviver, tá certo? Então o malte mais comum da gente, né, falar no nosso dia a dia é o malte Pilsen, é o malte tipo Pilsen. É um malte bem claro, é um malte que a gente fala pouco trabalhado, né? É um malte solubilizado, um malte pronto para consumo, portanto é um malte bem clarinho, ele não passa pelo processo de torrefação muito agressivo, muito forte. Né? Utilizado muito como base de todas as cervejas aí. Muito utilizado, a gente fala como base de extrato, ou seja, ele vai prover, né? A função principal dele seria prover açúcar, né? Prover extrato para a fermentação, né, Marcelo? É isso aí. Depois nós vamos ter alguns graus de torrefação e de trabalho do malte. Por exemplo, a gente teria um malte aqui, uma marca comercial chamada Malte Carahel, né? É um malte muito interessante, é um malte que traz, né, notas caramelizadas, né? Traz corpo para a cerveja, dá aquele aroma meio adocicado de mel, de caramelo, né? É um malte que nós utilizamos, por exemplo, né, em vários produtos aqui, como a India Pale Ale, né? Uma English cerveja bem conhecida. O pessoal tá cada vez entrando mais no gosto do pessoal aí, né? Bem bacana. Na sequência a gente poderia trabalhar, né, ou ter um malte aqui com um grau de torrefação um pouco mais elevado. Por exemplo, aqui a gente tem um malte tipo chocolate, né? Que é um malte que vai trazer muito essa questão da cor, do pigmento para a cerveja, né? Então você vai conseguir fazer cervejas escuras e cervejas pretas, né? Esse tipo de malte você encontra também em diferentes graus de torrefação para ele, né? Então você pode ter desde aquele início das notas, né, do cacau, do chocolate amargo, até chegar no torrado, né, adstringente, né, bem presente, com aquele retrogosto bem prolongado, né, que a gente fala, lembra muito café, café, né? É isso que eu ia comentar, até é aquela nota de café para cerveja. Muita gente, o pessoal pergunta, mas tem café na cerveja? Você adiciona café e tal, não? Não é, na verdade vem do malte torrado que traz a torrefação, vai trazer essas notas de café para cerveja. Por outro lado, a gente também trabalha com malte que não é malte de cevada, né? Por exemplo, a gente tem o trigo, né? Aqui a gente até deixou para vocês o trigo não malteado e o malteado, né? E o malte de trigo, né? Então só de olhar também, né, para a característica de cada um, a gente já tem uma dica aí de qual dos dois seria o malte, né? A gente vê que ele tem uma expansão, né, do corpo farinhoso, né? O grão ele incha, a cor, né, um pouco mais clara. A cor um pouco mais clara, né? Por causa do contato com a água e depois todo o processo de malteação, né? Então são características sensoriais, são características, né, que a gente já consegue identificar. O cervejeiro, em alguns processos, né, em alguns estilos, na verdade, ele preserva até o final, né? Portanto, é uma matéria-prima muito diversificada. A gente também gostaria de mostrar para vocês, né, um pouquinho, né, de um catálogo técnico, né? Vocês vão observar que o fabricante, então, ele fornece algumas informações. Ele fala do percentual de utilização, né, em função do estilo, né? Tem estilos que você pode usar 5%, 10%, 15%, 25%, 50%, 100%. Para não ultrapassar, né? Que nem os maltes escuros, né? Você não pode passar muito, senão a cerveja não vai ficar bem equilibrada, né? Justamente. E mais à frente no processo, Marcelo, a gente tem uma parte super importante que é a utilização do malte na cervejaria. Né? Ou na nossa casa, né? Que a gente fala então que a gente tem que saber trabalhar o malte, moer o malte para fazer a cerveja, né? Para poder, né, fazer a cerveja e ter aquela característica que o malte pode trazer para a cerveja. Isso, né? Que o Jefferson comentou é o que entra na primeira fase, é a escolha do seu malte para a cerveja.
Depois nós vamos preparar o malte para poder fazer a cerveja. Entra a parte de moagem. Então na moagem já começa muito importante para a sua cerveja, ou seja, no rendimento, na filtração da sua cerveja, tá? E para você trazer o aroma e o sabor desejado para a sua cerveja. Como que a gente faz isso? Na moagem nós temos que prestar muita atenção na preservação das cascas, tá? Seja ele o malte. Depois eu vou falar um pouquinho do malte torrado, que você vai ver que ele está bem moído aqui, diferente dos outros aqui. Por quê? A gente tem que preservar essa casca para melhorar no processo de filtração. É ele que vai fazer a torta e segurar toda a parte sólida que a gente fez na moagem, na mostura. Extraímos esse corpo farinhoso, que nem o Jefferson comentou no início, que é a transformação desse amido em açúcar. Vai sobrar esse bolo, que a gente chama de bagaço depois, e é onde você vai fazer a filtração dele. Por que não pode moer muito? Então eu quero ter um rendimento bom, vou moer demais o meu malte. Você vai travar a sua filtração, você vai extrair polifenóis, você vai extrair substâncias indesejadas para a sua cerveja, que tem na casca do malte. E acaba trazendo algumas características que talvez aquele estilo não pede. Então a moagem é muito importante. A gente faz até no curso, a gente moe na hora, deixa o pessoal moer para justamente sentir e ver que cada tipo de malte ele tem uma densidade, uma textura diferente, né? Ele é mais duro, o outro é mais macio, então tem essa diferença. Já o malte torrado, que a gente quer extrair a cor dele, então você pode moer muito, porque a proporção dele é muito pequena. Ou seja, você pode até usar um outro tipo de equipamento para isso, né? Que é no caso desse moinho aí de café, que a gente fez o malte torrado e ficou um pó. A gente quer extrair a cor dele, né? É a intenção. Se por um lado também, Marcelo, a gente acaba perdendo o benefício da casca, mesmo que seja um percentual pequeno na receita, a gente pode usar alguns artifícios, como adicionar ele na tina de filtração, no final, da mostura, de maneira a não buscar tanto aquela astringência, né? Que é do malte torrado. Que é típica do malte torrado, né? Bom, observe então a parte de moagem, você da preservação das cascas que a gente faz a moagem, é onde que a gente vai usar na parte da filtração da cerveja. Então, ou seja, você tem um moinho de disco, ou um moinho que nem o Jefferson comentou, que é um de café, que é onde você quer realmente moer muito, mais um moinho de disco, ou um moinho de rolo, que é mais para um volume maior, que você já está tendo, mais industrial, uma escala maior, mas esses dois atendem bem, respeitando essas preservações das cascas, que é onde a gente vai no processo nos ajudar muito. Bom, Marcelo, então existem vários tipos de malte. Eu acho que a gente não precisa desesperar. Tem os catálogos, tem as planilhas, né? Tem o pessoal aqui na Ópera, né? Que está sempre sugerindo. Às vezes não tem um tipo de malte comercial, a gente sugere um outro equivalente, né? Que teria que daria para se usar então como um substituto, né? Para fazer a cerveja. O importante eu acho que é então a gente saber a base, né, de como funciona o malte, o que o malte traz de características para a cerveja e a gente ir se conversando aí, né, para poder realmente adequar o estilo. Com certeza. Portanto, nós falamos aí dos vários tipos de malte, né? Bem complexo o assunto, bem numeroso. Bem resumido. Tiramos algumas dúvidas, né? Que o pessoal, né, realmente está mandando lá no canal. A gente convida vocês a se inscreverem, né? Sigam a gente nas mídias sociais. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho, né, de filtração, de processo, a parte mais tecnológica. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, manda aí para nós aí, a gente tá aqui para ajudar vocês aí. Obrigado, pessoal. Abraço, tchau.